Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos fazer uma aula, né? Nosso plano de aula é do primeiro ano do ensino médio. Então, nós vamos trabalhar a unidade temática sobre a identidade dos seres vivos. O conteúdo é histologia vegetal e nós também vamos trabalhar para identificar os tipos de tecido que compõem os animais e os vegetais, bem como suas funções. Então, para isso, nós vamos começar a nossa aula da seguinte forma. Primeiro, eu vou passar uma explicação para vocês sobre os tecidos. O tecido, ele é uma massa organizada de células com função específica que forma uma parte distinta de uma planta ou um animal. E ele resulta de processo de diferenciação na qual certos genes são ativados e outros inativados. Essa expressão diferencial de genes interfere no formato e no conteúdo das células. Assim, para cumprir suas funções, as células de diferentes tecidos têm diferentes organização e frequência de organismo. Por exemplo, o tecido muscular de alta demanda energética apresenta grande quantidade de mitocôndrias e uma organização de citoesqueletos que permite a sua contração. Isso são os tecidos animais. Aí, a gente vai falar dos tecidos vegetais. Eu falei dos animais para vocês terem a ideia que temos os tecidos tanto animais como vegetais. Mas na nossa aula, nós temos os tecidos vegetais. Os tecidos vegetais que mencionarei aqui, eles surgiram nas plantas vasculares. Para entendê-los, vamos pensar que essas plantas devem ter um sistema de revestimento que a proteja no meio externo. Ela transporta água, sais minerais e matéria orgânica. Ela faz fotossíntese e tem um sistema de sustentação, assim como nós temos o nosso sistema esquelético. Os tecidos vegetais, eles estão organizados em sistema dérmico, que forma a cobertura mais externa e proteção da planta, e o sistema vascular, que compreende os tecidos, condutores, xilemas e floemas, que está imerso no sistema fundamental. E o sistema fundamental, relacionado junto aos postos da planta, esclerâmica e colênquima, como fotossíntese parênquima. Esses sistemas se formam através de processo de diferenciação a partir do meristema, que contém células. Então, nós temos o meristema primário. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. O meristema primário, ele tem o meristema apical, né? A protoderme, meristema fundamental e o procâmbio. Os tecidos primários, epiderme, que é o sistema dérmico de revestimento, tecidos fundamentais, que é os parâmicas, colênquimas e o esclerênquima, e o sistema fundamental. Aí temos o sistema vascular, que é o xilema, floema primários. Assim, a partir das células meristemáticas, várias outras células são produzidas. O elemento de vaso são células mortas, lignificadas. São produzidas por apoptose e fazem parte do xilema. As células companheiras são vivas e participam do floema. A fibra também é uma célula morta, lignificada, resulta de apoptose e é constituinte do esclerênquima, o tecido de sustentação de parte da planta que não mais se alonga. O colêmica sustenta órgãos jovens em crescimento e o parâmica está envolvido com fotossíntese, armazenamento e secreção. Um órgão da planta apresenta todos esses sistemas. Como exemplo, vamos estudar a folha. Então, a folha, quando tecidos vegetais são temas de questão, geralmente em questão que trata de um corte de uma folha. O aluno deve saber reconhecer cada um dos seus constituintes e as suas funções. Então, numa folha a gente tem a cutícula,
que é a camada de lipídio, que reduz a perda de água. Ela é espessa em folhas de plantas em regiões secas. Temos a epiderme, tecido que reveste as faces superiores e inferiores da folha. Na epiderme inferior encontramos estômatos. Eles são menos numerosos em plantas que ocorrem em ambientes secos. Nessas, os estômatos podem ocorrer em câmaras ou capitais, criptas, com tricomas, pelos, que reduzem a perda de água por evaporação. No parâmica clorofiliano, realiza fotossíntese, pode ser palissádio, com células justapostas, ou lacunoso, com maior espaço com ar entre as células. O parâquima clorofiliano lacunoso é o que apresenta maior taxa de fotossíntese. O feixe vascular ocorre à nervura da folha. Nele são encontrados o xilema, que transporta seiva bruta, constituído de células mortas lignificadas, e o floema transporta seiva elaborada, constituído de células vivas. Analise, com muita atenção, cada figura abaixo, investigando cada elemento morfológico na folha, revisando as suas funções. Perceba a presença nesse órgão dos 3 sistemas de revestimento: epiderme vascular, xilema e floema, e fundamental parâmica. Então, eu vou mostrar aqui as figuras para vocês, ok? Então, vamos lá para nossas respostas, Então, aí, na número 1, a gente tem a epiderme superior. Na 2, a gente tem a célula do mesódio palasicarte. Na 3, epiderme inferior. Na 4, feixe vascular. E na 5, célula guarda, que são os estômatos. Aqui está aquele desenho do meristema apical, que são os meristemas primários, que eu falei sobre eles ali em cima agora para vocês. E neste outro aqui, assim são as células meristemáticas. E aqui é onde eu tenho a presença nesse órgão dos 3 sistemas de revestimento, tá? Aqui, ó, essa parte que a gente tem mais vermelhada aqui, essa parte mais vermelhada, a gente tem aí a cutícula. A partezinha que a gente coloca aqui são as células epiderme. Essa outra parte aqui, células de mesófica palissádico. Essa aqui, geralmente é o ar, Tem a esponja, a baia, aqui o feixe vascular, esse pedacinho aqui, epiderme, célula guarda, estômato, cutícula. E aqui, onde tem esse desenho da folha, a gente tem o pecíolo, o limbo, tá? Tô mostrando aqui para vocês onde fica essa parte. E logo na figura embaixo também a gente tem outro desenho aqui, que seria a epiderme superior, o feixe vascular, parâmica, paliçada, parâmica lacunosa. Temos aqui de novo a epiderme, o ostíolo e a célula guarda. E também temos esse outro desenho que mostra aí, o feixo. Então, nós temos essas partes aí também, desse desenho, que é muito importante. Os espaços com ar, os tricomas, tá? Cutícula. Então, tem algumas perguntas. Quem souber vai responder, se não souber vai passar a pergunta e assim por diante. Então, a primeira pergunta é: o esclerênquima é um tecido vegetal que é constituído normalmente por células mortas com paredes secundárias espessadas, geralmente ricas em lignínia. Existem 2 tipos principais de célula nesse tecido, que são as traqueídes e elementos de vaso, traqueídes e fibras, fibras e elementos de vaso, células companheiras e elementos crivados,
ou fibras e esclereídes. Então, assim, qual é a alternativa certa? Então, nesse momento, vocês vão pensar para poder responder. Então, a alternativa certa é a letra E, são fibras e esclerídeos. Então, o que eu posso falar sobre isso? Que as fibras esclereídes são os dois tipos celulares encontrados no esclerêmica. As fibras são células longas de paredes secundárias grossas e extremidades afiladas, diferentemente das esclereídes, que são células menores, com paredes secundárias espessadas e de formas variadas. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. Tanto a colêmica quanto a esclerêmica são tecidos de sustentação, porém eles apresentam diferentes marcantes entre si. Marque a alternativa que indica corretamente uma diferença entre os dois tecidos. A. O colêmica, diferentemente do esclerênquima, apresenta células mortas. O colênquima apresenta células com paredes lignificadas, enquanto o esclerêmica não possui células com parede secundária com ligno. O esclerêmica apresenta paredes primárias espaçadas, diferentemente do colêmica, que apresenta paredes secundárias ricas em lignina. O esclerêmica é formado geralmente por células mortas na maturidade, diferencialmente do colêmica, que é um tecido formado por células vivas. Então, a resposta correta desse é a letra D, porque as células dos colêmicas são vivas, enquanto as do esclerêmica, do material geral, morrem na maturidade. Então, a gente vai aí para a terceira questão. O colêmica é um tecido encontrado em regiões da planta que ainda estão em crescimento primários e em locais que sofrem constante modificação. Isso acontece em virtude de suas células serem impregnadas de lignina. Suas células possuem paredes flexíveis, graças às suas paredes que são compostas basicamente por celulose, água e substâncias pectílicas. Suas células serem mortas durante a maturidade, ou na letra D, que fala, suas células possuem um espessamento acentuado que impede que a célula permaneça viva. Qual seria a resposta certa? Então, na verdade, a resposta dessa questão é a letra B, que seria as paredes do colêmica são espessadas, porém não apresentam lignina. Esse fato favoreceu seu aparecimento em locais que ainda estão em crescimento ou que estão sujeitos a ventos fortes, por exemplo. Então, aí a gente vai lá para a quarta questão. A textura arenosa que se percebe ao saborear uma pera é dada pela presença das células mortas na maturidade com paredes muito espessas e com reforço de lignina pelas características apresentadas. Essas células são constituintes do tecido denominado meristema, floema, epiderme, esclerêmica ou parênquima. E aí, qual seria a resposta certa? Então, a resposta certa dessa questão é a letra B. O esclerêmica é um tecido que apresenta células geralmente mortas na maturidade, com paredes espessadas e com grande quantidade de lignina. Esse tecido é formado por dois tipos celulares, fibras e esclereídes. As esclereídes são as responsáveis pelos aspectos arenosos da pera. E vamos lá para a quinta e última pergunta. Os tecidos que permitem às plantas manterem-se eretas são principalmente o lenho, o esclerêmica e o colêmica, o líber, o esclerêmica e o colêmica, o lenho, o líber e o colênquima, o lenho, o líber e o meristema, ou meristema, o meristema, o colêmica e o esclerêmica. Então, aí, qual seria essa alternativa? Alternativa A.
Os tecidos relacionados com a sustentação do corpo do vegetal são o lenho, ou xilema, esclerêmica e colêmica. O xilema é constituído por células mortas com paredes ricas em lignina que conferem a sustentação à planta além da sua função de transporte de seiva bruta. A esclerêmica também é formado por células mortas e possui lúmen, reduzidos graças ao depósito de lignina. E o colêmica apresenta células com paredes reforçadas, porém não é encontrada lignina, como no xilema e esclerêmica. Então, por enquanto é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham gostado dessa nossa brincadeira do passo a repassa.